galera, bom dia! Vamos começar mais um aulão de redação aqui. Eu sou o professor Denis. Não, peraí. A gente já está usando aqui de fundo Sociedade dos Poetas Mortos, sem pagar direitos autorais. Ainda vou começar imitando o professor Noslen. Não, de repente o cara até me processa, pô. Qual é, velho? Não. Corta. Teste de câmera número 5, 26/6/2020, vamos lá. Bom dia pessoal, eu sou o professor Denis e a partir de agora nós vamos ter um contato constante, certo? Ainda que à distância, ainda que por intermédio das tecnologias e tal, da internet, né? Mas vamos ter esse contato constante porque eu estou aqui para ajudá-los a compreender os processos de produção textual, ok? Especificamente a redação do Enem. Mas nada impede que a gente passeie por alguns outros tipos textuais, alguns outros gêneros narrativos, certo? Para ajudar a fortalecer nosso repertório e nossa compreensão de mundo e também nossos argumentos e tal, né? Enfim, vamos ao que interessa. O que acontece muitas vezes, né, um dos principais problemas do aluno que tem dificuldade com redação é justamente: professor, eu não sei como começar. Depois que eu começo, eu deslancho. Mas eu não sei começar. Eu não sei fazer a introdução. Tá, a gente está aqui para trabalhar isso. É claro que você sabe fazer a introdução. Mas, Denis, como é que você afirma que uma redação é algo tão simples, tão natural, quanto eu trocar ideia com um colega, com um brother, uma conversa de chegados? Eu vou te mostrar agora. Como é que você começa uma conversa com seus amigos? Ok, você vai identificar o tema proposto para aquele diálogo. Você vai, de acordo com esse tema, estabelecer a sua tese, certo? O que seria a sua tese? Simplesmente o seu posicionamento sobre aquele tema. Definido o tema, você já tem o suficiente para estabelecer a sua tese. Definido e compreendido o tema, você tem o suficiente para estabelecer a sua tese, ok? A partir daí, você simplesmente encontra uma forma de iniciar essa dissertação, essa explanação, para apresentar o tema e também a sua tese. Logo, você tem o quê? Uma frase de abertura, uma frase introdutória, a contextualização do tema, a apresentação da sua tese e elementos que corroborem com a sua tese, que, digamos assim, ampliem esse diálogo. Beleza? Então você tem a frase de abertura, a frase de início, a identificação da tese e o complemento. Esse complemento pode vir recheado de contextos históricos, de dados estatísticos, dados geográficos, desde que devidamente pesquisados, referenciados. Não adianta nada você apenas enfeitar, fazer firula, simplesmente porque Não, eu sei que no Enem eles gostam de muitos dados estatísticos. você inventa um dado qualquer, sem pé nem cabeça. Observação. Especificamente no Enem, todas as informações técnicas, estatísticas, das quais você necessita, vão estar presentes nos textos guia, ok? Nos textos orientadores. Então, você não precisa sair decorando fatos históricos, decorando dados estatísticos. Né? Por quê? Decoreba nunca é uma boa. Ok? Então você tem sempre a possibilidade de esquecer e trocar uma data e, enfim, fazer bagunça. Todas as informações técnicas das quais você necessita estarão presentes ali no texto guia. Apenas faça proveito disso. Existem certos detalhes, certas contextualizações que são de conhecimento público, que todo mundo conhece, que provavelmente você se recorda e pode utilizar tranquilamente na sua introdução. Né? Por exemplo, vamos supor que o tema seja algo relacionado à educação. Então, você pode mencionar, você pode começar contextualizando historicamente. Por exemplo, você fala da fundação da Biblioteca Nacional, né, que se deu em 1808, com a vinda da família real para o Brasil. Você pode falar de, sei lá, algum evento. Você pode falar, por exemplo, da fundação do Ministério da Educação, que se deu quando houve a separação do antigo Ministério de Educação, de Saúde, Educação e Cultura, em 1953.
certo? E caso você não tenha nenhum desses dados históricos, estatísticos, técnicos e tal, não é? Não se preocupe em inventar dados. Simplesmente se atenha às informações constantes nos textos guia. Eles certamente lhe apresentarão informações suficientes para iniciar o seu texto. Pronto, maravilhoso esse exemplo da fundação do Ministério da Educação, que ele se deu do desmembramento de um outro ministério que era aliado ao Ministério da Saúde. Então, olha só, vamos supor que o tema seja algo vinculado à saúde. A situação sanitária atualmente no Brasil, que é algo que vem sendo amplamente discutido por conta de toda essa situação que vivemos, não é? Aí você já tem, nesse mesmo dado histórico, algo que pode ser aproveitado para ampliação da sua narrativa de introdução, ok? Então, voltando aqui, são basicamente esses três elementos que a gente precisa para fazer a introdução: a identificação do tema, estabelecimento da tese e uma frase de abertura seguida da ampliação dessa frase de abertura, que pode e deve muito bem ser enriquecida com dados históricos, estatísticos e tal, contextualização histórica, se possível alguma citação filosófica. Olha só, fazendo isso corretamente, você já garante aí os 200 pontos cravados da competência 2, que é o quê? Entender a proposta de redação e apresentar dados de diferentes áreas do conhecimento para enriquecer a sua argumentação, dentro dos limites estruturais do texto. Entendeu? Então, com esses passos simples, você já tem garantida a sua introdução, ok? E esses elementos não precisam vir necessariamente nessa ordem que eu citei. Você pode começar, por exemplo, com uma frase de abertura, depois apresentando a sua tese, e depois ampliando, né, essa introdução com dados estatísticos, com citações, contexto histórico. Você pode iniciar com uma frase de abertura que seja uma citação, que seja uma contextualização histórica, né, e em seguida fazer a ampliação dessa frase e apenas depois apresentar a tese. Ou você pode fazer a abertura já com a tese e depois ampliar, enriquecendo o seu texto com dados estatísticos, com fatos e tal, né? Então, vamos para a prática, certo? Vamos mostrar na prática como isso funciona? Beleza, vamos lá. Então, vamos utilizar aqui para a nossa experimentação, digamos assim, uma possibilidade já comentada aqui, que é um tema vinculado à saúde. Vamos supor que seja a atual situação sanitária do... Muito bem, vamos lá. Consoante o poeta Cazuza, ao dizer "eu vejo o futuro repetir o passado", as complicações decorrentes da fragilidade do sistema de saúde brasileiro não são questões exclusivamente atuais ou transitórias. Desde a fundação do Ministério da Saúde em 1953, sob a Lei 1920, que o desvincula do então Ministério da Saúde, Educação e Cultura, essa problemática se faz presente. Ainda na atualidade, seja por questões burocráticas, seja por ineficiência técnica, nos mantemos distantes de um cenário ideal. Muito bem, percebam que aqui a gente usou todos os elementos mencionados, certo? Eu tenho aqui uma frase de abertura, que eu já inicio aqui com uma citação do poeta Cazuza, certo? E eu faço a ampliação dessa frase, né, com mais elementos históricos, né, dados sociais e tal, né? Incluo aqui a Lei 1920, que criou o Ministério da Saúde como um ministério independente, separando do então super ministério, digamos assim, da Saúde, Educação e Cultura, né? E eu estabeleço então a minha tese, que é de que a situação da saúde no Brasil continua insatisfatória, certo? Nós nos mantemos distantes de um cenário ideal. Essa ordem, como mencionei, ela não precisa ser obrigatoriamente seguida à risca. Você pode fazer o contrário, você pode também iniciar estabelecendo sua tese, né? Nos mantemos distantes de um cenário ideal por tais. Então,
Com isso você percebe que não é complicado, ok? Você já tem ali todas as informações necessárias para iniciar a sua introdução. E aí, viram como é simples? Então, não é um bicho de 7 cabeças. Como eu falei, você vai usar basicamente os mesmos mecanismos que você já utiliza normalmente para iniciar um diálogo. Ó, caminhão passando na rua, celular da minha mãe tocando. Aula em casa é assim, gente. Então, você vai usar basicamente os mesmos mecanismos que você utiliza normalmente para estabelecer um diálogo normal, como em qualquer círculo social, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês, beleza? A gente vai se ver, entre aspas, né? A gente não vai se ver exatamente, mas tudo bem, isso aí mesmo. Mas enfim, a gente vai estabelecer contato a partir de agora e precisando, né, dúvidas, sugestões, estamos aí. Muito obrigado e até a próxima.